Salve, salve! Olá, gente querida, eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Dessa feita nós vamos estar falando sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um dos maiores processos revolucionários da história humana. Acontece ali no ano de 1789, já no final do século XVIII. E para nós compreendermos a Revolução Francesa, é necessário que nós entendamos a história da Europa. Aquela Europa que veio lá da Idade Média, que inicia lá no século V, com a queda do Império Romano, e um período que dura 1000 anos, e vai até chegar cá na Idade Moderna, no ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, por a invasão dos turcos otomanos. Então, esse ano 1453 representa o fim da queda do Império Romano do Oriente, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla. Pois bem, então, terminando a Idade Média, inicia a chamada Idade Moderna ou Modernidade. Nesse contexto da Idade Moderna, acontecem inúmeras coisas. O surgimento dos Estados modernos e um sistema político de governo que consistia em reis fortes, poderosos, autoritários, déspotas, nesse período em que os reis governavam de forma absoluta, e isso com a legitimidade da Igreja, esse período que nós chamamos de absolutismo, onde os reinos da Europa são reinos fortes, e dentre esses reinos europeus está a França. Pois bem, então a Era Moderna tem pontos interessantes. Dentre eles, vamos pensar a Reforma Protestante do ano de 1517, que tem um impacto sobre a consciência religiosa daquele contexto. Tem as grandes navegações e a consolidação do sistema mercantilista, e a ascensão de uma classe chamada burguesia, que eu já falei no vídeo anterior, como se dá o surgimento dessa burguesia, com esse homem medievo, esse homem em cada Europa, indo participar das cruzadas lá no Oriente, vive uma nova experiência com o comércio e ali ascende essa classe social que nós chamamos de burgueses, ou a burguesia. E essa burguesia que está ali nesse tecido social europeu são homens ricos, são formadores de opiniões. No meio deles surgem intelectuais, pessoas que estão com disposição de questionar aquela estrutura, aquele regime absolutista, que os franceses chamam de Ancien Régime, ou Antigo Regime. Pois bem, então a Revolução Francesa, do ano de 1789, é uma junção de vários fatores. Dentre esses fatores que desencadeia a Revolução Francesa, existe um que nós não podemos desconsiderar: os ideais iluministas. Então, os ideais iluministas, formados ali por homens, na sua grande maioria franceses, mas talvez aquele que é chamado de o pai do iluminismo, que é o John Locke, que é um inglês, também o Adam Smith, que tem o seu pensamento com impacto na economia, e no mercado livre, essa ideia de expansão do mercado. Temos os franceses, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, François Quesnay, Diderot, que é o pai da enciclopédia. Tinha o Voltaire, que se destacava
né, pelas críticas ao clero católico. O Montesquieu se inclinava para uma monarquia mais moderada, né? O Rousseau, que defendia a pequena burguesia, e o Quesnay, né, que torna-se aquele representante da fisiocracia, né? Defendia aquele capitalismo agrário sem interferência do Estado, né? Então são esses os formadores de opinião que acabam formando esse movimento chamado Iluminismo, que ele acaba se expandindo por toda a Europa, né? Então, em vários países nós vamos ter esses iluminados, né? Como o Marquês de Pombal, cá em Portugal, né? E tantos outros. Ok, um outro fator que não pode ser desconsiderado, né, para desencadear a Revolução é aquele momento que nós chamamos de momento pré-revolucionário. Dentre essas situações, é a Guerra dos 7 Anos, que acontece uma disputa entre a França e a Inglaterra por um território, né, cá na América, né, aquele território que hoje é o Canadá, era uma colônia francesa, e os ingleses acabam tomando essa colônia dos franceses, e os franceses então perdem essa batalha. E como forma de vingança, vamos lembrar que estava também acontecendo cá nos Estados Unidos o processo de independência, né, que acaba acontecendo no ano de 1776. Os franceses, no afã de vingar essa derrota da Guerra dos 7 Anos, envia soldados, tropas francesas, para vir ajudar os Estados Unidos aqui na Guerra da Independência. Bom, com isso, a França atrai para si dívida, né, muitas dívidas. Ok. E, para complicar ainda mais a situação, um inverno rigoroso, né, acaba comprometendo, né, a estrutura agrária, acaba comprometendo a produção agrária. Com a produção agrária em decadência, em baixa, começa a haver fome. Essa fome tanto no campo quanto na cidade. E aí já começa a surgir um grande problema, né? E o Estado francês quebrado, a fome assolando, né, a sua população, e era um momento de crise. E aí o governante, né, o rei, convoca, né, uma assembleia, e essa assembleia para discutir, né, para buscar uma solução, né, para esse problema. Bom, a França, nesse contexto, dentro desse Estado absolutista, era uma sociedade estamental, era uma sociedade de casta, vamos assim dizer, que era dividido pelo chamado 3 estados. O primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza e pela aquela velha aristocracia, né? Também por burgueses ricos, que eles compravam títulos de nobreza, e era chamado de a nobreza togada, ou a nobreza da toga, que fazia parte do segundo estado. E vinha o terceiro estado, que era a grande maioria, era o povão, e não era um estado homogêneo, né? Não era, era um estado heterogêneo, né? Composto por pequenos comerciantes, por burgueses e por miseráveis, mendigo, povão mesmo, né? E o rei? O rei era uma espécie de mediador, que em tempos de crise ele convoca esses representantes desses estados, e isso não era sempre, já havia 150 anos que o rei havia feito a convocação, e a última havia sido 2 anos antes da Revolução, no ano de 1787. Né? E essa convocação para resolver essa crise, onde o terceiro estado culpava, né, o segundo e o primeiro estado, né, por isso, pois eles eram isentos de impostos, e isso não chega a um consenso. Né? Então são essas discussões, né, sem entendimento, né, entre o primeiro, segundo e terceiro estado,
levando em conta a fome real que assolava, né, os cidadãos franceses, que acaba desencadeando a Revolução Francesa. Ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo e depois teremos outros vídeos sobre Revolução Francesa. Muito obrigado a todos.